Vamos dar início, então, minha gente, a esse evento. Bem-vindos ao lançamento do meu livro, Como Eliminar Dor nas Costas e Vencer a Hérnia de Disco. O meu nome, para quem não sabe, aqui é Maurício Sabe, sou fisioterapeuta com especialização em coluna vertebral. Durante esse último ano, eu intensifiquei o meu trabalho nas redes sociais para trazer para vocês um conhecimento que até então estava escondido, fechado somente com os fisioterapeutas no Facebook, como eu vou mostrar aqui para vocês. Então, mais ou menos 1.600.000 pessoas no Facebook e quase 270.000 pessoas no Instagram que foram impactadas com o meu conteúdo. No YouTube, foram 37.734 visualizações até o dia que eu fiz esse print aqui. Estou hoje com 934 inscritos, né, no canal. E no TikTok eu estou com 9.000 seguidores, beirando os 10.000 seguidores. E o impacto no TikTok também é bem grande. É bem interessante. Ou seja, então, depois desse resultado que vocês estão vendo aí, eu percebi que era a hora de colocar no mundo algo um pouquinho mais forte, mais consistente, né? Que pudesse chegar mais facilmente até as pessoas, até vocês, até para que vocês pudessem conversar com outras pessoas sobre isso e tivesse um pouco mais de auxílio, né? Você poder pegar, olhar no livro e encontrar os assuntos. Então, escrever para mim, escrever nunca foi dificuldade. Eu sou filho de uma professora, a Terezinha, que é uma das minhas alunas hoje, e desde cedo eu cultivo o hábito da leitura. O meu primeiro livro eu escrevi aos 13 anos. Eu acordei numa manhã e eu tive na minha mente uma história e eu escrevi com um foco mais literário, né? As Aventuras de Jim e Rodney. Também escrevi muitos poemas e inclusive já tem um livro que está para ser publicado, que está na fase de elaboração de desenhos, porque ele vai ser um livro ilustrado ao mesmo tempo que vai ter poesias. Em 2021, eu lancei um livro em formato de atlas, e eu chamo de Atlas de Sensibilização Podal. Eu tenho ele aqui. Posso mostrar para vocês aqui. Tá, esse aqui é o Atlas de Sensibilização Podal. O Atlas de Sensibilização Podal é um livro que ele tem as partes dentro dele, tudo separado por sistemas, né? Sistema respiratório, sistema digestório, daí tem o sistema da coluna, tem tudo aí. Ele é um livro bom para você poder fazer pesquisas e tudo mais. Eu, inclusive, gerei esse livro para que pessoas da própria profissão pudessem fazer pesquisa no livro. Então, esse é um dos livros que eu já publiquei, que existe aí para vender na internet. Claro que esse não é o nosso objetivo hoje, mas para vocês entenderem sobre como é eu escrever um livro, né? Então, é um excelente livro, né, para vocês terem uma referência de como melhorar a saúde nos pés. O interessante é que o exercício de fazer lives pela internet tornou para mim muito mais gostoso e fácil de entregar o conhecimento. E eu fui aprimorando tudo que eu estava pensando, e desde o início eu falo a mesma coisa, né? Como eliminar a dor nas costas e vencer a hérnia de disco. E, em vista disso, eu resolvi que ia fazer o livro. E como eu estava com muito trabalho, eu pensei, é agora que eu vou fazer o livro. Porque quando a gente não tem nada para fazer, a gente não consegue fazer mais uma coisa. E quando a gente tem um monte de coisas para fazer, é exatamente naquele monte de coisas para fazer que a gente encontra tempo e encontra disposição para fazer algo mais. Então eu inseri, entre todas as minhas atividades, eu inseri uma atividade de escrever. E eu escrevi todos os dias um capítulo. Eu tinha mais ou menos uns 30 dias para escrever, escrevi aí em torno de uns 20 capítulos, 22 capítulos, falando diversas coisas sobre a hérnia de disco, com base a tudo o que a gente experimentou aqui, que tem experimentado, que vocês têm tido a experiência aí comigo na internet. Logo, eu pensei em fazer o quê? Bom, eu preciso fazer um livro que ele também conecte você às coisas que eu falo na internet.
Porque na hora de escrever eu pensei, mas vai faltar tal parte, faltar outra parte. Então o que eu fiz? Dentro do livro eu coloquei algumas coisas interessantes que eu vou mostrar agora para vocês aqui. Ó. Bom, vamos começar pela capa do livro, né? A capa do livro eu procurei fazer ela de forma que qualquer pessoa que visse a capa soubesse que é sobre hérnia de disco. Então, quando você olha para a capa, você já tem ideia. Bom, isso é hérnia de disco, é isso que a gente está enxergando aí, é sobre isso. Eu queria deixar bem claro e bem destacado o nome hérnia de disco, que foi o que eu fiz, né? Deixei destacado, deixei pronto aí para vocês verem. Então, uma das coisas que eu procurei dentro do livro foi trazer esse QR Code aqui, ó, que é uma forma que você tem de acessar a internet e buscar mais informação sobre o mesmo assunto. Então, tem aqui tanto um link, o livro ele é digital, então você vai poder baixar ele no seu celular, e você clicando nessa parte aqui, você vai ser transportado, vamos dizer assim, para uma live que vai falar mais sobre esse assunto. Então, o livro não é só o que está escrito. O que está escrito aqui é uma das coisas do livro, né? Faz parte do livro o que está escrito. Tá? Então, tem aí o capítulo, por exemplo, as 3 fases para curar a hérnia de disco. Aí você lê aqui, é uma espécie de resumo. E se você quer aprofundar, ou você vai para esse QR Code, ou você clica nesse link aqui e vai ser transportado para dentro de uma live, né? A live que vai falar sobre esse assunto. E assim é que eu fui montando esse livro. Fui montando de várias maneiras para que vocês possam ter um acesso mais amplo, mais contínuo do conhecimento. E é dessa forma que eu montei, porque eu pensei assim, se eu vou fazer um livro digital, eu tenho que usar o máximo que um livro digital pode me trazer. E esse máximo para mim é você poder se conectar a todas as outras coisas que eu já mostrei na internet. Agora, um detalhe sobre isso. Algumas dessas lives que vocês vão acessar, só quem comprou o livro vai ter acesso. Tá? Tem lives aí de exercícios, inclusive, lives que mostram exercícios que quem não tem o livro não tem acesso a essas lives. Então, essa é uma vantagem de você adquirir o livro digital, é ter acesso a essas lives aí. No livro eu fiz algumas partes iniciais que eu faço algumas perguntas iniciais que é assim, para quem é o livro, para quem não é o livro, como usar o livro, então tem um capítulo explicando como usar ele, e depois tem diversos capítulos aí, vou mostrar para vocês aqui. Então aqui são diversos capítulos, né? Então cada capítulo falando sobre alguma coisa. Então começa assim, como escolher um tratamento para a coluna vertebral, é o primeiro capítulo. Depois os 3 hábitos que não podem faltar para uma coluna saudável. Depois assim, a hérnia de disco na primeira descoberta. As fases para curar a hérnia de disco. Isso eu considero uma das principais coisas que vocês têm que saber, são as fases. Aí fala da primeira fase, da segunda, da terceira. Eu explico como se forma a hérnia de disco, o papel do exercício no tratamento da hérnia de disco, quantas vezes por semana você deve fazer exercício físico, por que todos devemos aprender a anatomia da coluna, porque muita gente acha que não deve aprender, vai dizer, só vou lá fazer exercício e tá bom, tem que aprender, tá? E aí o porquê. E esse capítulo aqui, o efeito nocebo. O efeito nocebo é algo que precisamos entender, que como que a gente hoje entende por que hoje a gente entende que não dá para curar a hérnia de disco? É por conta do efeito nocebo. Então, um capítulo importante de ser lido. Depois, a quem pertence a hérnia de disco, a dor nas costas é a nossa inimiga. Sintomas e sinais da hérnia de disco, por onde começar um tratamento da hérnia de disco. Imagine seu corpo sendo um país. Imagine o corpo de você sendo um país. Aqui eu conto. Um conto de fadas, aí, bem gostoso para vocês lerem no meu livro. O papel da confiança no tratamento da hérnia de disco e outras obras aí que eu tenho, né, que vocês podem ter acesso também. Então, essas coisas que eu mostrei para vocês aí, basicamente, muito rápido, por alto. O livro vai ter algumas ilustrações importantes para vocês poderem utilizar e outras menos importantes aí. O livro ele é registrado, tá? Ele tem um código
Se eu consigo achar aqui. Ele tem um código que ele é registrado na Biblioteca Nacional. Eu sei que isso talvez para algumas pessoas não seja tão importante, mas para vocês saberem o seguinte, esse livro não é um livro só que eu escrevi e que eu, por conta minha, tenho, eu vou botar isso para vocês aí. Tal. É um livro que ele está registrado no Clube Brasileiro do Livro, né, na Biblioteca Nacional. Então, é um livro que ele vai ser distribuído nacionalmente e internacionalmente. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o código que está inscrito aqui na capa, né? Esse código de barras, eu tenho um número aqui, que todo livro que tem esse número é um livro que está registrado. Praticamente é isso, e agora eu quero fazer um agradecimento, tá? Agradecimento a Deus pela oportunidade da produção desse livro, de me manter saudável, né, e colocar essa tarefa nas minhas mãos de manter saudável vocês também. Agradeço aos meus pais, a Terezinha e ao Zeferino, pelo intenso e constante apoio no momento, em todos os momentos da minha vida, né, que eles estiveram presentes. Um super agradecimento ao meu filho, o Pedro Gabriel, que está ali do lado agora, emprestou o celular dele e ficou lá fora, que diariamente está comigo e muitas vezes resolvendo problemas tecnológicos que eu, às vezes, não alcanço compreender. Agradeço aos meus irmãos sempre presentes, agradeço aos pacientes, alunos, porque é para vocês, né, pacientes, alunos e outras pessoas que estão aqui, que faço essa obra. Agradecimento à revisora psicóloga Vanessa Sander e à mestre em educação Edith Sabe Porciúncula. Também agradeço aos curiosos e aos seguidores. Esse livro passou por uma revisão dessas duas pessoas maravilhosas, né, que eu confio muito, que é a psicóloga Vanessa Sander e a revisora mestre de educação, a Edith Sabe Porciúncula, que eu vou abrir agora a possibilidade delas duas falarem e, em seguida, vou pedir para algumas das minhas alunas falarem também aqui. Alô, Edith. Alô, boa tarde a todos. Alô, agora preciso usar o fone. Então, boa tarde. Boa tarde. Então, pessoal, é um prazer, é uma alegria eu participar do lançamento desse livro do Maurício, Como Eliminar Dor nas Costas e Vencendo a Hérnia de Disco. Eu, como todas as pessoas da minha geração, fiz uma cópia, porque uma revisão precisa de ver a coisa física ali, né? A escrita impressa. E eu pelas leituras que já fiz, achei um livro assim muito importante. E as informações, elas têm relevância social, científica, tem uma coerência na construção textual do tema, e eu valorizei bastante a construção do conhecimento do próprio autor e a construção do conhecimento que nós, leitores, vamos fazendo, né? Vamos construindo conhecimento através da leitura, que tem uma fundamentação muito grande, né? Ela demonstra que os conhecimentos do Maurício, colocados de forma clara e objetiva, foi assim um esforço de oferecer aos leitores tanto exemplos como exercícios consistentes, alicerçados, claro, numa fundamentação teórica consistente também, né? E a possibilidade de buscar complementações através dos links, dos Clear Coach, são uma riqueza que nos levam a aprofundar os conhecimentos que o Maurício nos expõe. E eu penso que seja de uma relevância social muito grande o lançamento deste livro, porque ele poderá transformar, em muitos casos, de forma radical, a vida de muitas pessoas.
Então, eu parabenizo o Maurício, e não foi tão simples para mim fazer uma revisão séria e também compreensiva de tudo o que o Maurício nos coloca, né? E a capacidade do Maurício transformar os seus conhecimentos em sugestões de atividades, de exercícios, de mudança de vida, é uma coisa assim muito rica que está ao nosso alcance agora. Penso que seria isso, né? E vale salientar que, por este livro ter partido de uma experiência dolorosa de hérnia de disco, né, Maurício, em viagem, ela desperta, pelo menos a mim despertou, a curiosidade em ver passo a passo como fazer para se libertar destas dores, de levar uma vida o mais normal possível. Seria isso, Maurício. Algum questionamento de tua parte? Não, de forma alguma. Eu acho que muito bom, muito bem colocado. Gostei bastante. Depois, inclusive, no final, eu vou abrir para quem quiser perguntar mais coisas, mas está muito bem colocado, mestre Edith. Obrigada. Agora, obrigada, doutor Maurício, né? Doutor Maurício. É isso aí. Com todos os cursos e aprofundamentos e novos estudos e pesquisas que você vem fazendo, eu penso que temos em mãos, com esta tua escrita maravilhosa, essa tua exposição, temos em mãos uma riqueza muito grande para enriquecer a nossa vida e melhorar, né? Transformar nossos hábitos às vezes arraigados e que precisam de mudança para uma vida melhor. Mas nada é sem dor, né? Inclusive a mudança. Inclusive, para mudar, precisamos persistência. É isso aí. Bom, eu procurei, na medida do possível, aliviar a dificuldade, que hoje o que a gente tem na sociedade é coisas difíceis de serem feitas. Eu considero, por exemplo, Pilates algo difícil para quem tem hernia de disco, quem está com dor. Eu considero difícil. Musculação é algo difícil, correr é algo difícil. E todos os exercícios que são trazidos hoje comercialmente, eles são de uma dificuldade muito grande para quem tem hernia de disco. Claro que alguém que é saudável facilmente vai para uma academia, vai para Pilates e tudo mais. Mas para quem está numa crise, precisa saber o que fazer. E esse é um primeiro, que eu não comentei antes, esse é o primeiro, né? Que são vários volumes. O primeiro volume vai virar uma coleção, isso, tá? Porque o primeiro volume é esse que vai trazer as ideias mais básicas. E depois a gente vai aprofundar esses assuntos, né? Então, em breve eu vou fazer os outros. Talvez um por ano, um a cada 6 meses, sei lá. Eu vou começar a trazer os outros volumes falando mais sobre a hérnia de disco para dar esse apoio para que a gente possa realmente vencer. E eu digo assim, né? Quando eu montei essa ideia, eu pensava assim, como eliminar a dor nas costas? Porque eliminar a dor nas costas é possível muito facilmente. Mas vencer a hérnia de disco não é tão fácil, porque ela vai avançando assim como a nossa idade avança. Então a gente tem que fazer um esforço e andar na frente da hérnia, quer dizer, correr na frente, a gente vai ter que passar dela e conseguir estancar ela, conseguir fazer com que ela pare, que ela não avance mais, para que aí a gente consiga corrigir, e por isso que eu chamo de vencer a hérnia de disco. Vencer. É uma luta. A luta é uma saga também, de quem enfrenta a hérnia. Uma coisa que é importante salientar
é que a forma fluente e atraente, Maurício, com que você coloca todo o teu conhecimento, as experiências, os exercícios, é uma ajuda preciosa. Então, tanto o que você escreve, como a forma como você escreve, é algo a ser valorizado. Eu valorizei muito e achei muito, muito bom. Parabéns. Obrigadíssimo. Agora, pessoal, nós vamos ouvir a Vanessa Sander, que é uma psicóloga. Vanessa, está com você. Boa tarde. Boa tarde, Maurício. Boa tarde a todos aqui presentes também no lançamento do seu livro. Para mim, de fato, é uma grande honra estar aqui no lançamento do estimado Dr. Maurício Saad. Eu gostaria de compartilhar com vocês a minha profunda admiração por esse incrível profissional, cuja abordagem é simples e prática para questões complexas, como a hérnia de disco, tem sido uma fonte de constante inspiração para mim. Nesse universo aí desafiador das hérnias do disco, onde muitas vezes a gente se depara com soluções milagrosas, técnicas múltiplas, o Dr. Maurício aí nos mostra com esse livro que a simplicidade ela pode ser a chave para o sucesso a longo prazo. E o seu compromisso com métodos simples, mas eficazes, é verdadeiramente inspirador. Esse livro, que eu tive a honra de acompanhar o desenvolvimento, né, e foi meticulosamente elaborado pelo Dr. Maurício, ele reflete essa filosofia e oferece um ponto de partida valioso para todos aqueles que buscam reestruturar uma abordagem aos sintomas da hérnia de disco de uma forma eficaz. Então, essas práticas simples apresentadas, elas podem se tornar aí a base para resultados, como a Edith já falou, para resultados realmente inestimáveis em direção ao alívio e à recuperação desses sintomas. O Dr. Maurício sabe, não apenas compartilha conhecimento, acho que todo mundo que está aqui conhece um pouquinho dele e provavelmente até ele dispensaria qualquer tipo de apresentação, né? Mas ele realmente aí nos presenteia com um guia prático para transformar a maneira de enfrentar a hérnia de disco. E ao abrir aí essas portas para uma jornada de conhecimento, de autocuidado, o Dr. Maurício nos conduz aí pelo caminho da recuperação e a liberdade da dor. E que esse livro aí seja uma fonte de inspiração e guia para todos aqueles que buscam uma abordagem integrada e eficaz para superar a hérnia de disco. Então, Dr. Maurício, sabe, parabéns por compartilhar conosco mais essa conquista sua extraordinária. Muito obrigado. É uma honra ter você aqui, podendo falar um pouquinho também, que você como uma psicóloga que tem vasto conhecimento, né, na questão da psicologia humana e poder também olhar para o texto, e me dizer se eu estou falando alguma coisa que possa parecer loucura. Sobremaneira, Maurício. Isso acho que é uma das características que a gente facilmente observa na tua didática. Realmente, e é uma das coisas que eu, quando desenvolvo com as pessoas também na prática clínica, eu sempre falo, menos às vezes é mais. O importante é realmente a consistência e esse compromisso com a prática. E você, de uma maneira sempre muito natural, você faz isso, né? Para quem realmente acompanha, acredito no teu trabalho, acredito que todo mundo está aqui, faça isso, acompanhe as tuas lives, sejam elas conceituais ou aulas práticas que você faz todos os dias, infalivelmente, às 6 da manhã, a gente consegue observar de fato isso que é uma das coisas que eu mais admiro em você, e você sabe, que é essa fluidez, né? Essa fluidez e simplicidade realmente de praticar as coisas. E eu acredito que, de fato, isso é uma das coisas que mais promovem a saúde integral do ser humano, de fato. Não só em relação à hérnia de disco. Muitíssimo obrigado novamente.
Só tenho a Eu agradecer, que né? agradeço. Vamos passar Uhum. agora para uma das minhas queridas alunas mentoradas, paciente, que entrou há pouco tempo no programa de exercícios, né? E ela tem tido muitos resultados. Então eu vou chamar aqui para falar a Margarete. Margarete, fique à vontade agora para você falar um pouquinho aqui, explicar, conversar com o pessoal que está aí e dar teu parecer, até as tuas expectativas sobre o livro. Mas, olha, vou te dizer, dentro do livro eu falo do seu caso. Então, é mais do que interessante. Olá, como você está, Margarete? Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, doutor Maurício. Boa tarde a todos que se fazem presente, né? Nesse lançamento, que na verdade eu quero agradecer por estar tendo a oportunidade de estar aqui e realmente de ter buscado, através de você, doutor, melhoras, né? Como eu estou tendo. Até eu já fiz uma live com você, onde eu tinha comentado que eu estava desacreditada já, porque eu sou uma pós, né, cirurgia de hérnia, aonde eu sofri muito, através de vários tratamentos, então eu fui em busca de muita coisa, né? Já estava muito desanimada, muito triste e pedia sempre ajuda, assim, até a espiritualidade maior, né, que me mostrasse o caminho, porque viver da maneira que eu estava vivendo, eu já não tinha mais prazer, eu já não era uma pessoa feliz e eu me sentia assim até meio que incomodada, né? E foi aí que eu tive a oportunidade de começar a te acompanhar, assistir umas lives. Aí apareceu o tratamento, né, que você nos propôs, que foi a chaga dos herniados, né? E eu entrei. Hoje eu vou dizer assim, eu estou na 7ª semana, tenho te acompanhado todas as manhãs, muitas vezes eu não consigo às 6, mas tento todos os dias às 6 horas te acompanhar e realmente a melhora assim que eu tenho é incrível, é algo que me surpreende a cada dia. Hoje sou uma pessoa que praticamente voltei às minhas atividades, tá? Eu retornei essa semana para academia, estou caminhando, até os meus afazeres, né? No lar, o meu trabalho eu retornei, como eu sou massoterapeuta também, né? Então eu retornei. Então eu só tenho que dizer assim, nossa, Maurício, gratidão mesmo por nos dar essa esperança, né? E que, com certeza, através desse teu trabalho, essa sua dedicação, a gente tem como ter uma vida normal, sim, se libertando, vamos dizer, né, desses tratamentos de médicos, de remédios, né, que só vão agravando o nosso quadro. E a sua proposta é completamente diferente. Então, eu só tenho que realmente te agradecer muito. Muito obrigado, obrigado pela tua presença, obrigado por ter me escolhido, né? Para ser teu mentor, teu auxiliar nessa caminhada, nessa jornada. A hérnia de disco não é nada fácil. Sozinhos a gente praticamente não vai sair do chão, não vai sair do lugar, vai ser sempre uma dificuldade muito grande. Então, e qual a tua expectativa sobre o livro? Oi, Maurício, eu vou confessar, eu estou ansiosa, tá? Porque, na verdade, eu já tenho até um outro livro seu, tá? Eu, eu já estou te acompanhando já faz um bom tempo, né? E também é maravilhoso esse Atlas que você tem, e a expectativa é que realmente, né? A gente só tem que buscar melhorias, e não só ao meu respeito, a todos, né? Porque eu acredito que todos nós, com os teus ensinamentos, com esse livro, vamos ser muito beneficiados em questão, né, desse tratamento, que na verdade é tão simples e é tão complexo. Eu estou bastante ansiosa, assim, para mim poder ter esse livro e começar a te acompanhar, né? E sempre te dar os parabéns, viu, por esse teu trabalho maravilhoso. Obrigado, Margarete. Muito obrigado. Agora, pessoal, nós vamos ouvir uma outra aluna
e também paciente, né? Aluna paciente eu chamo, porque na verdade você entra como um aluno, aprende coisas e vai melhorando. Eu não sei chamar paciente, aluno ou mentorado, para mim já começou a ser a mesma coisa. Mas o próximo que nós vamos, a próxima pessoa que a gente vai ver aqui, ela mandou um vídeo. Ela não pode estar presente, está trabalhando, e então ela mandou um vídeo. Olá, meu nome é Rosane. Hoje tem o lançamento do livro do Dr. Maurício. Eu quero dizer que eu faço parte, sou muito grata a ele e tenho certeza que esse acontecimento vai contribuir muito para as pessoas que sofrem de dores na coluna. Só tenho a agradecer e desejar muito sucesso a ele, que Deus abençoe sempre. Beijo. Agora, pessoal, eu vou seguir falando mais algumas coisas e depois eu vou dar para vocês os caminhos para vocês adquirirem o livro, tá bem? Esse livro aqui, na hora de determinar o valor dele, eu pesquisei obras semelhantes na internet e eu não encontrei nenhuma obra que fizesse esse link com uma obra falando sobre hernia de disco, né, que fizesse o link com outras informações que fosse abrangente, que pudesse ampliar. Então, inicialmente, eu considerei de fazer o preço desse livro de R$ 149,90. Achei que era adequado, porque na Hotmart tem livros com valores parecidos, mas que não tem esse acesso todo. Só que aí fui pensando, fui procurando em outros lugares, né, e fui vendo outros livros. Acho que ele valeria R$ 149, R$ 150, tá? Mas quando eu pesquisei mais sobre esse livro em outras plataformas que têm livros tanto digitais como livro físico, aí eu vi que existia alguns outros preços, né? Livros de entre R$ 35 e R$ 80. E eu considerei a possibilidade de estabelecer um preço que pudesse pagar todos os custos que as próprias plataformas geram em cima disso. Então eu imaginei aí mais ou menos um valor de uns R$ 34, R$ 35 para o livro. Eu vou colocar o link para vocês terem acesso, mas está lá. O link, você é só sair aqui da aula que vocês já vão encontrar o link para vocês clicarem. Tá? Se eu